Eu falo agora sobre a dengue em São José do Rio Preto. Essa é uma doença infecciosa que sempre preocupa as autoridades de saúde pública. O índice de infestação predial aqui na cidade cresceu e chega a 4,9%. Eu converso sobre isso com o Luiz Febri Filho, que é o gerente de controle de vetores aqui de São José do Rio Preto. Luiz, nosso parceiro, sempre participando aqui dos nossos programas. Obrigado pela sua participação, Luiz. Boa tarde, obrigado, eu que agradeço. Luiz, o índice de infestação predial, o IP de Rio Preto, aumentou 3,2% pontos, ele chega a 4,9%. Como é que é calculado esse índice? E eu queria que você explicasse para a gente esse valor, o que significa? É um número alto, ele coloca Rio Preto numa situação de alerta? Isso, é. Primeiro vamos explicar o que significa esse número. Ele é a porcentagem de casas que são encontradas larvas do Aedes aegypti. Tá? Vamos deixar isso bastante claro. Os agentes de saúde eles fazem essa busca nas residências, coletam essas larvas, elas são enviadas para laboratórios. Então, essa larva ela é realmente do Aedes aegypti. Significa que a gente está aí 4,9%, quase 5% das casas de Rio Preto tem larva do mosquito Aedes aegypti. Isso é mais do que alerta. Isso deixa a cidade em estado de risco. É uma quantidade de mosquitos, né? Que se você tiver, de repente, um vírus novo circulando, um outro vírus da dengue, ou a chikungunya, uma zika, isso rapidamente se transforma numa epidemia. Só para a gente ter uma ideia, existe algum número ideal? O Ministério da Saúde, ele preconiza alguma porcentagem que seja passável? Isso. O ideal, pelo Ministério da Saúde, é abaixo de 1. Esse número deveria ser abaixo de 1. Então, a gente está aí pelo menos quase 5 vezes acima do que seria o ideal. Luiz, a gente tá falando de São José do Rio Preto como um todo. Existem variações nos bairros? Tem bairros que têm mais prevalência de larvas, bairros que têm menos prevalência de larvas? Provavelmente esse 4,9, me corrija se eu estiver errado, é uma média da cidade. Existem bairros que são mais preocupantes? Existe sim. Apesar de essa média já ser alta, a gente tem alguns bairros com um número muito maior e isso tem alguns fatores, né? Tem bairro aí acima de 10%, 13%. Mas o que determina isso, às vezes, é a quantidade de casas. Por exemplo, o Cidadania, né? Que é o bairro que hoje tem o maior número. As casas são muito próximas, é de fácil localização. Então, o próprio número de quadras e casas faz com que esse número seja mais alto em alguns bairros. Isso não diminui o fato de problema em outros bairros. Entendi. Mesmo um bairro que tem um número maior, a gente ainda está nesse estado de risco. Às vezes um bairro que aí deu só 2, deu só 3, isso é muito alto, é um número muito alto mesmo assim. E qual que é o perfil? Onde é que essa danada dessa larva está? Se a gente for traçar um perfil de onde ela se esconde, tem como a gente saber onde ela está mais localizada? Existe sim, a gente consegue, pelo próprio boletim mesmo do IB e pelo índice de Breton, saber exatamente onde fica essa larva. Então, a gente tem, de novo, né, em primeiro lugar, o vaso de planta, aquele pratinho pingadeira que fica embaixo da planta, os ralos, e o que tem mudado nos últimos tempos, aí, que tem aumentado muito e hoje está em terceiro lugar, que é o bebedouro animal. Aquela vasilhinha de água para o gato, para o cachorro, é um recipiente que até pouco tempo atrás a gente não tinha tanta preocupação e que de uns 2, 3 anos para cá ele vem aparecendo e hoje chega em terceiro lugar e é muito comum, porque todas as casas hoje ela tem essa vasilha e ela independe da chuva. Então a gente fala muito do verão, das chuvas, e essa vasilhinha de água, ela é o ano todo, né? Então ela tem que ser muito vistoriada, tem que ter uma higiene desse recipiente para não deixar, porque senão vai ter larva ali o ano todo. Isso não quer dizer que eu não possa ter um animal de estimação, nem planta. Muito pelo contrário, é só eu ter pequenos cuidados no dia a dia, né? Isso, não, de forma alguma. A planta ou o animal de estimação, ele é sempre muito bem-vindo. A questão é realmente fazer essa vistoria e até para o bem-estar do seu próprio animal de estimação, tomar uma água limpa, né? Não ficar repondo aquela água. Então,
que é muito importante? Não só manter a água ali, mas é preciso lavar esse recipiente. Lavar com uma bucha mesmo, porque o ovo do Aedes aegypti, ele fica nesse ambiente, a fêmea do Aedes, ela coloca o ovo na borda do recipiente, esse ovo pode ficar até 1 ano num ambiente seco. Então, a partir do momento que entra em contato com a água, ele eclode rapidamente, você vai ter mosquito. Então, não adianta só colocar a água novamente ou você jogar aquela fora que é um restinho, colocar um pouquinho a mais. É preciso lavar esse recipiente. E no caso das plantas, se possível, eliminar esse vasinho, ou furar, ou colocar uma areia, que é bastante importante, é muito fácil, é barato, as pessoas conseguem fazer isso com uma certa facilidade. Mas ainda tem outras coisas, aquela bandejinha atrás da geladeira, às vezes aquele ralo de pouco uso, aquele banheiro que é menos usado no fundo da casa, ou um quartinho que tem menos uso. É importante falar isso para a população. O mosquito ele tem, sim, essas preferências. Ambientes escuros, recipientes escuros e com retém calor, né? Que retém calor. Então, o pneu ainda é um prato cheio para o mosquito. Quase todo pneu encontrado ele vai ter larva. Se tiver água, a partir do momento que entrou em contato com a água, ele vai ter larva do mosquito. Esses vasinhos de plástico, né? De cor escura, que também esquentam muito no sol, também atrai muito o mosquito. Então, são recipientes onde a população até já conhece. Não é tão difícil olhar no quintal ali, fazer uma vez por semana, dar uma olhadinha, ver se você tem algum recipiente desse em casa. E, principalmente, a gente percebe dentro da nossa casa o aumento do mosquito. Isso que eu ia te perguntar. Incomoda, a gente vê o mosquito em casa, né? Então, se você está tendo muita infestação, você percebeu um aumento de mosquito na sua casa, faça uma vistoria que provavelmente está muito perto desse criador. O mosquito ele não vai voar tão longe de onde ele foi criado, né? Então, um dos sinais, dos alertas aumentou o mosquito em casa. Aliás, apareceu o mosquito em casa, é sinal que ali na vizinhança tem criadouro, né? Exatamente. E, normalmente, em grande parte dos casos, até pelas denúncias que a gente recebe bastante aqui na secretaria, quando o morador fala, olha, minha casa está com muito pernilongo, está chegando muito mosquito, a gente já busca direto dentro da casa dessa pessoa. Porque se tem mesmo muito pernilongo dentro dessa casa, o recipiente de criadouro está muito próximo. Normalmente é dentro da casa ou num vizinho muito próximo. O mosquito ele até tem uma capacidade de voo, a gente coloca aí no quarteirão, 2 quarteirões no máximo. Mas isso para ele, no ambiente urbano, da forma que a gente está vivendo, ele não tem essa necessidade de voo longo, porque ele vai encontrar uma pessoa para ficar e se alimentar muito próximo. Então, ele não precisa voar 100 metros, ele com 30 metros, 50 metros, com certeza ele vai encontrar alimento e ele para ali. Ele fica sempre num ambiente baixo, o Aedes é um mosquito de voo baixo, né? Não é um mosquito que voa em grandes altitudes. Mas, então, assim, encontrou em casa, pode olhar na sua casa, dá uma olhada em tudo aí, algum ralinho que você não está olhando, algum vaso de planta, às vezes um recipiente muito pequeno, uma tampinha de garrafa é suficiente para manter com água ali, em uma semana você vai ter mosquito adulto voando em casa. Vamos dar o serviço, para a gente começar a encerrar nosso papo, Luiz, vamos dar o serviço. Desde novembro, vocês têm feito visitas nas casas, separando por bairros da cidade. Esse sábado, dia 11/3, tem visita dos agentes de saúde, os agentes estão nas ruas, né? Como é que funciona essa visita? Você lembra que bairros vão ser visitados nesse sábado? Sim, sim. A gente está fazendo isso já desde o final do ano passado, né, desde novembro. Agora, durante esse ano, foram todos os finais de semana. A gente está fazendo agora no dia 11, no Parque Estoril, Anchieta, Jardim Gabriela, o Lealdade e Amizade e no Maria Lúcia. Funciona da seguinte forma: as outras unidades de saúde mais próximas, 4 ou 5 unidades próximas dessas que eu citei, os agentes vão para essas áreas e tentam fazer aquele arrastão mesmo, fazer a cobertura da área toda. E assim a gente faz esse rodízio a cada fim de semana, né? Para aumentar a quantidade de agentes numa área para realmente fazer essa limpeza na cidade toda. Quais as dificuldades que os agentes têm tido nessas visitas? Eles têm encontrado moradores? Os moradores estão deixando os agentes entrar? Como é que está sendo esse trabalho? Olha, infelizmente a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Além de fazer isso no sábado, que já é exatamente para encontrar aquele morador que trabalha durante a semana, que mantém... A gente sabe que isso é muito comum, então o sábado realmente é para isso. Nós conseguimos já fazer o trabalho em 25 mil imóveis até agora, mais de 25 mil.
mas nós visitamos já quase 50 mil. E metade disso a gente não conseguiu abrir. Então, a gente tem uma pendência muito grande, chega aí a quase 50% a nossa pendência, né, de imóveis fechados. E mesmo assim, o agente nele consegue tanto deixar um ponto preto, ou se for um imóvel que esteja abandonado, fechado, um terreno, ele pode fazer essa fiscalização, anotar esse endereço, depois a gente encaminha isso, busca esse proprietário, mas realmente existe a dificuldade, além da recusa. Sim. Nós já estamos aí em 4 meses, praticamente 4 meses, a gente chega perto de 1.000 recusas, que é aquele morador que está em casa e que realmente não deixa o agente de saúde entrar. Dureza, hein? Ô Luiz, quem quer ter mais informações, fazer denúncias, sugerir, tem algum canal da prefeitura, algum canal da vigilância que ele possa entrar em contato, ou por site, ou por telefone, que você pode deixar para a gente? Tem sim. Tanto no portal da prefeitura, ele consegue acessar aqui com a gente, e o 0800, a nossa ouvidoria, 0800 770 5870. Entrando lá no site também tem esse telefone disponível, é só entrar. Se for um caso de denúncia, não precisa se identificar, perfeito, passa o endereço certinho, né? Se tem algum, de repente, um fechado, um terreno, algo que precisa ser fiscalizado, e a gente encaminha uma equipe até lá e faz essa vistoria e dá o andamento necessário. Tá, Jé. Luiz, faltou alguma coisa que a gente não falou? Algum último recado para a população? Olha, a gente faz de novo esse alerta, né? A dengue é uma doença muito grave. Os casos, apesar de a gente ter um número muito alto ainda, né, do IP, os casos ainda não explodiram, como a gente diz, né? A gente ainda não estamos com as UPAs lotadas, porém, para isso acontecer é muito fácil e muito rápido. A gente precisa que a população tome esse cuidado, não deixe realmente esses criadores, porque a doença, ela mata, né? A gente tem alguns anos aí já o histórico de mortes em Rio Preto, então a gente entende que é muito grave, é muito importante fazer isso. E a gente pede mesmo ao auxílio da população que faça a vistoria semanal aí dentro da sua casa. Tá joia. Eu agradeço a participação do Luiz Feboli Filho, que é gerente do controle de vetores aqui de São José do Rio Preto, trazendo informações importantes sobre a dengue na cidade.